Bom, gente, bom dia. Vamos estar começando aqui a aula 3.1, que basicamente vai ser para resolver os exercícios da aula 3. Depois que a gente resolver os exercícios, eu vou estar discutindo um pouco com vocês o formulário 3, que eu quero que vocês respondam, que também está relacionado com a aula 3. São 5 perguntinhas básicas que, após vocês assistirem a aula 3 e a aula 3.1 vai ficar bem fácil de resolver. Então vamos começar aqui com essa primeira questão aqui, questão 34, e ela diz o seguinte: considere as seguintes substâncias: água líquida, mercúrio líquido, sacarose, açúcar, gás carbônico CO2 e gás nitrogênio N2. Quando misturadas em quaisquer proporções, sempre formarão um sistema homogêneo. Letra A, somente um e 2. Letra B, somente um, 2 e 3. Letra C, somente 3 e 4. Letra D, somente 4 e 5. E letra E, todas. Bom, a questão está perguntando para a gente qual dessas substâncias que a gente pode misturar em qualquer proporção que a gente vai obter um sistema homogêneo. Só para relembrar, o sistema homogêneo é quando a gente tem um sistema com mistura de, por exemplo, uma substância A e B, de forma que nós temos apenas uma fase. Então, para a gente ter um sistema homogêneo, A e B têm que ser completamente miscíveis em qualquer proporção que a gente coloca. Então, vamos começar aqui com a letra A. Somente um e 2. A gente tem a água, tem essa estrutura aqui, essa forma, e a gente tem o mercúrio, que é um metal. Essas duas coisas aqui, elas não vão ser miscíveis em quaisquer proporções que a gente misturar. Porque o mercúrio na forma metálica, ele não vai se solubilizar na água. Então a primeira aqui é falsa. Somente um, 2, 3. Bom, como um e 2 não é, evidentemente o 3 também não vai ser. E outra coisa interessante é que alguém poderia pensar assim, mas se a gente mistura sacarose com água, aí teríamos uma mistura homogênea, mas na verdade não. Porque a água, se a gente coloca um pouquinho de sal aqui, vai ficar uma solução de água, sal não, açúcar, perdão. Água mais açúcar, certo? Bom, com pequenas quantidades a gente consegue ter uma solução homogênea. Agora, por exemplo, se a gente pega um copo com água, 300 ml de água, e tenta adicionar 1 quilo de sacarose, evidentemente a gente não vai ter um sistema mais homogêneo, porque a água não vai dar conta de dissolver todo o sal e no final a gente vai ter um sistema basicamente só com açúcar, perdão, a gente vai ter um sistema basicamente apenas com açúcar. Então é importante atentar que aqui no exercício ele fala quaisquer proporções. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque não são quaisquer proporções que a gente consegue ter uma mistura homogênea entre água e sacarose, certo? Bom, então a opção B ela também é falsa. A opção C diz somente 3 e 4. São dois, é um gás e um açúcar, então também é falso. A opção D é 4 e 5. Aqui é interessante, porque se a gente tem dois gases, se a gente coloca em um balão volumétrico, a gente consegue misturar os gases em qualquer proporção que eles vão estar misturados e a gente vai observar apenas uma fase, que vai ser a fase de gás. Então, nessa questão aqui, a resposta correta é a letra D. As únicas misturas, as únicas substâncias que nós podemos misturar de formas que vamos ter um sistema homogêneo em qualquer proporção são os dois gases.
gás carbônico e nitrogênio. A segunda questão que nós temos lá no slide é a seguinte: determine a alternativa correta. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura ao lado. O sistema apresenta três fases e três substâncias, duas fases em estados físicos diferentes, três fases em um único estado físico, duas substâncias equilibradas em três fases, duas fases e duas substâncias. Aqui a gente tem claramente uma fase que é composta pelo óleo, uma fase que é composta pelo gelo e uma fase que é composta pela água. Então nós temos ao todo três fases. Bom, o óleo ele constitui em uma substância, enquanto que o gelo e a água são duas substâncias, é a mesma substância. Então nós temos um total de duas substâncias. Não são três fases e nem três substâncias, não são duas fases em estados físicos diferentes, porque são três fases. Não são três fases em um único estado físico, porque o gelo está no estado sólido, enquanto o óleo e a água estão no estado líquido. Não são duas fases e duas substâncias, porque a gente tem três fases. Então, o que a gente tem são duas substâncias equilibradas em três fases. A gente tem a água, né, H2O, no estado líquido e gelo, equilibrados com óleo. E nós temos três fases diferentes: a fase de óleo, a fase de gelo e a fase de água. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Bom, agora vamos para a próxima questão, se eu não me engano é a questão 37. E a questão 37, ela diz o seguinte: constitui exemplo de sistema bifásico com um componente, álcool hidratado, águas com cubos de gelo, água salgada, óleo grafitado e ar liquefeito. Bom, pessoal, vamos começar aqui. O que é um sistema bifásico? Um sistema bifásico é basicamente um sistema onde nós temos duas fases. Então, é um sistema composto por duas fases. Então, o que a gente estiver analisando aqui tem que ser um sistema onde a gente tem apenas um componente, uma substância, mas que está em duas fases diferentes. A letra A é falsa porque o álcool hidratado ele é formado por CH3, COH, CH3, CH2, COH, que é o álcool, mais água. Então, é uma mistura homogênea de álcool com água. Não é um sistema bifásico. A água salgada também é falso porque é um sistema que tem um monte de sal, tem cálcio, tem magnésio, tem bicarbonato e por aí vai, e também tem água. Então é um sistema monofásico com vários componentes. O óleo grafitado também é falso porque o óleo grafitado é basicamente um material oleoso com grafite que é usado para, se eu não me engano, para ser lubrificante de fechadura, esse tipo de coisa assim. O ar liquefeito também é falso. O ar liquefeito também é falso porque no ar a gente tem O2, a gente tem H2O, água e vapor, a gente tem N2, a gente tem CO2, CH4, por aí vai. Então, quando a gente liquefaz o ar, a gente liquefaz todos esses gases em um sistema líquido. Então, a gente tem um sistema líquido que é composto por vários gases. Então, não é um sistema bifásico. A resposta correta aqui para esse exercício é a letra B, que no caso seria a água com cubos de gelo. A água com cubos de gelo, se a gente pensa um becker, a gente teria a água e aqui teríamos
cubinhos de gelo. Então o gelo ia ser uma fase, enquanto que a água líquida seria a segunda fase. Então seria um sistema de um componente com duas fases, que é a letra B. Vamos agora para o terceiro exercício, quarto, né, se não me engano. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente. Então vamos lá. Aqui a gente tem um sistema com óleo, gelo e água. O óleo é uma fase, o gelo é outra fase e a água líquida é outra fase. Então aqui nós temos três fases. Bom, como se fala que o número 1 tem três, tem duas, então essa letra C já está falsa. No segundo, aqui a gente tem água gaseificada e gelo. A gente vê que a água líquida é uma fase, o gás é outra fase e o gelo é outra fase. Então aqui a gente também tem três fases. Como a letra A, perdão, e a letra D colocam que o segundo recipiente teriam duas fases, elas estão eliminadas. Então para a gente sobra a letra B e a letra E. O terceiro sistema, a gente tem uma fase do óleo, uma fase do gelo, uma fase da água líquida e uma fase do granito, o que totalizam quatro fases diferentes. Então, a letra E também está errada, a resposta certa é a letra B. Vamos agora para essa questão aqui da UFRJ. Vamos lá, então. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é. Esse exercício é muito bom porque ele basicamente resume tudo que a gente viu na segunda parte da aula 3. Então eu vou fazer ele com bastante calma, que é para que vocês entendam. Então vamos começar partindo de dois recipientes, um recipiente A e um recipiente B, perdão, A e B. No A, aqui a gente tem uma solução de água mais açúcar. Água mais açúcar. E na outra mistura, a gente tem querosene mais areia. E nós vamos misturar essas duas coisas. No final, quando nós misturarmos, o que nós vamos ter é areia a solução A, que é água mais açúcar, e aqui em cima o querosene. O querosene ele é menos denso que a água, então ele fica por cima. O que a gente precisa primeiramente pensar é que nós temos que usar o método que é mais simples para poder separar essas coisas. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é separar o sólido da parte líquida. Então, para isso, o primeiro processo poderia ser pegar toda essa mistura, colocar em um funil e, a partir de despejar o sistema, a gente teria a areia ficando retida no funil
E o que sobraria seria um sistema bifásico com água, açúcar, mais o querosene. Então, o primeiro passo seria realizar uma filtração. Então, bom, como o nosso primeiro passo é a filtração, a gente já pode eliminar a letra A, letra B e a letra E. Então, sobram aqui as opções cristalização e destilação. Bom, a decantação não faz sentido porque a gente não tem nada sólido. Então, só de cara, a gente já elimina e teria a letra C como correta. Mas eu vou fazer aqui o resto para que vocês entendam. A gente tem o sistema agora com um sistema bifásico, né, com querosene e a solução de água e açúcar. A cristalização, ela é basicamente um processo em que a gente faz com que uma substância que esteja dissolvida em uma fase aquosa ou algum outro tipo de solvente precipite e aí a gente consiga separar. Então, se a gente faz uma cristalização, a gente consegue fazer com que o açúcar seja cristalizado aqui na água, que a gente possa separá-lo da fase aquosa. E feito isso, nós podemos fazer uma destilação para separar o querosene da água. O querosene iria evaporar e no final o que a gente sobraria, o que nós teríamos seria água. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Bom, a gente tem aqui o sistema heterogêneo, aí nós temos a operação 1, sólido branco, no líquido colorido Y, e a operação 2, sólido colorido e líquido incolor. Ao se destilar o líquido W sob pressão constante de uma atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Identifique qual das afirmações é correta. Então vamos lá. A operação 1 é uma destilação simples. A operação 2 é uma decantação. O líquido colorido Y é uma substância pura. O líquido incolor W é uma substância pura. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Então vamos lá. Bom, vamos começar pelas mais simples. O líquido colorido Y é uma substância pura. Aqui na operação 2, a gente tem que o líquido colorido ele passa por alguma operação em que sai um sólido colorido e um líquido incolor. Então, esse líquido não pode ser uma substância pura. Ele é uma substância que é uma mistura de substâncias. É um sistema com mistura de substâncias. Então, a letra C é falsa. A operação 2 é uma decantação. A gente sabe que a decantação serve principalmente para separar misturas heterogêneas onde a gente já tem um sólido. Aqui era apenas um líquido colorido, que significa que esse sólido estava dissolvido no líquido incolor. Então isso faz com que a gente pense que o que aconteceu aqui não é uma decantação, e sim, provavelmente, a operação 2 é uma destilação. Então aqui Então aqui o que a gente tem é falso. A operação 2 não é uma decantação. A letra A fala para a gente que a operação 1 é uma destilação simples. Bom, a gente tem aqui um sistema heterogêneo que nos resulta em um sólido branco e um líquido colorido.
Provavelmente isso daqui não é uma destilação pelo simples fato que nós poderíamos usar aqui uma decantação para separar. Seria um método mais adequado do que utilizar uma destilação, visto que a gente tem um sistema heterogêneo com sólido. Então, a letra A também é falso. A operação 1 não é uma destilação simples, mas sim uma decantação. Então, o que sobra é o líquido incolor W é uma substância pura e o sistema heterogêneo S tem, no mínimo, 4 componentes. Bom, se aqui a gente faz uma operação em que a gente tira um sólido branco e um líquido colorido, nada nos diz que esse líquido colorido aqui tinha mais de uma fase, porque na operação 2 o líquido se torna um sólido e um líquido incolor. Então isso significa que o sólido estava dissolvido. Então isso daqui é uma fase. O sólido branco também é uma fase. Então o nosso sistema heterogêneo ele era composto por duas fases inicialmente e não quatro. Então a letra E está falsa e a verdadeira é a letra D. Como esse líquido provavelmente ele é composto por esse sólido dissolvido aqui, quando a gente faz a destilação, a gente deixa o sólido para trás e o que nós tiramos após a condensação é o líquido incolor sendo uma substância pura. Então a resposta correta é a letra D. Sabendo que água e óleo são immiscíveis e que o NaCl não é solúvel em óleo, escolha a alternativa que apresenta, na ordem, os dois procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada pelas três substâncias acima. A gente tem um sistema com óleo, água mais sal. A gente quer separar essas duas coisas. O primeiro procedimento, ele separa o óleo da fase de água e sal, e o segundo procedimento separa o sal da água. Bom, vamos começar pelo procedimento 2 e fazer o caminho reverso. A gente sabe que água e sal eles estão formando uma solução. A gente não consegue separar a solução nem por filtração, nem por decantação e nem por centrifugação. A única forma que a gente tem nesse sentido aqui de separar a água do sal é fazer um processo de destilação simples. Então, o procedimento 2 ele tem que ser obrigatoriamente uma destilação simples. O óleo, por sua vez, ele tem um ponto de ebulição muito alto e a água tem um ponto de ebulição bem menor do que o óleo. Então, fazer destilação, sendo que a água é uma solução de água com sal, não seria um procedimento adequado. Entretanto, se a gente espera um pouquinho, se a gente espera um tempo após, após ter feito essa mistura aqui, a gente vai ver que as fases vão ficar bem separadas. Então, quando a gente tem fases bem separadas em sistemas heterogêneos, a gente pode estar utilizando a decantação. A gente espera uma das fases assentar no fundo. Às vezes é mais comum você ver a decantação ocorrendo para misturas heterogêneas de sólido e líquido, mas também pode acontecer com misturas heterogêneas entre dois líquidos. Nesse caso, a gente vai ter a água assentando no fundo e depois a gente pode tirar a parte de cima que é o óleo. Então, o procedimento inicial vai ser uma decantação. Então, a resposta correta é a letra E. Bom, pessoal, aqui a gente tem a última questão que está lá nas nossas aulas. Um químico precisava de uma substância X pura, porém, com os poucos recursos destinados à pesquisa no país, só foi possível adquiri-la contaminada com Y. As propriedades físicas de X e Y são dadas na tabela. Então a pergunta é: identifique o método que, a temperatura de laboratório, o pesquisador deveria usar para obter X puro.
podemos usar destilação simples, nem cristalização, porque vejam bem, os pontos de fusão e ebulição das substâncias são bem parecidos, então a gente não conseguiria ter uma distinção muito boa na hora de fazer a destilação. A gente ia acabar fazendo destilação e iríamos continuar tendo mistura de X e Y. Entretanto, eles são X é insolúvel e Y é solúvel em água. Então, como a gente está querendo tirar Y de X, o que a gente pode fazer é utilizar um funil de separação, que é esse dispositivo aqui. A gente vai partir de uma mistura bifásica, onde nós vamos ter água mais X e Y, perdão, água mais Y e X. Nós vamos adicionar essa mistura ao funil de separação. E aqui, a parte que for mais densa vai ficar embaixo, enquanto que a parte menos densa vai ficar em cima. Ora, a gente tem que, então, adicionando a mistura que nós temos de água X e Y ao funil de separação, nós vamos ter uma diferenciação aqui na fase, enquanto que a substância X, que é mais densa, vai ficar na parte de baixo. A substância X vai ficar aqui, enquanto que em cima nós vamos ter a substância Y mais a água. E dessa forma nós vamos conseguir separar as duas fases. Bom, pessoal, com relação ao formulário, o formulário 3 é esse aqui. São perguntas bem simples, algumas até repetidas, das que eu acabei de explicar, que eu quero que vocês respondam para poder estar fixando melhor o conhecimento dessa aula. Então, eu termino aqui a aula e desejo a vocês bons estudos aí.